Este podcast tem o patrocínio de Braskem. O plástico transforma a nossa vida. O descarte correto transforma o plástico. Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo à segunda temporada do Faz Sentido. Esse é o primeiro de um conjunto de 8 episódios da série Desvendando o Plástico. Eu sou Mayara Morales e na apresentação comigo está Carlos Risotto. E quero logo de cara te pedir um favor. Olha ao seu redor. Quantas coisas que estão à sua volta são feitas de plástico? E quantas contam com esse componente e você nem desconfia? Esses são alguns dos questionamentos que vamos responder aqui. Está pronto para descobrir a evolução do plástico? Sim? Então vem com a gente. A história do plástico começa em 1839 e está intimamente ligada à borracha. Foi Charles Goodyear, um inventor norte-americano, que descobriu a vulcanização da borracha. Esta tecnologia também foi o primeiro passo para o plástico que temos hoje. Para nos explicar melhor sobre o processo do plástico e da borracha, convidamos Fabrício Celso, professor da pós-graduação em Tecnologia de Materiais e Processos Industriais da Universidade Fevale. Para além de telefones antigos e cinzeiros, o baquelite também está presente nos disjuntores utilizados nas residências e também na indústria. Para não deixar dúvidas, mesmo que tenha vindo do processo da borracha, o plástico, como conhecemos hoje, não existia na natureza. E o professor Celso nos explica um ponto bem interessante. Existem também os plásticos que são naturais, e esse é um outro tipo de material que já existia antes, inclusive, do desenvolvimento, evidentemente, dos materiais sintéticos. Então, os chamados polímeros ou plásticos naturais, tipo a celulose e outros equivalentes, também já existem na natureza há muito tempo. O próprio colágeno que nós temos na pele, as proteínas, são todos similares do ponto de vista químico aos plásticos, e existem na natureza há muito tempo. Já sabemos um pouco sobre como tudo começou. Mas por que o plástico, aqui de forma bem genérica, ganhou tanto espaço no nosso dia a dia? O que ele tem que outros materiais não têm? Uma dessas características é densidade. Para se ter uma ideia, o PET, que é o polietileno tereftalato, ele tem uma densidade de 1,38 gramas por centímetro cúbico, enquanto o vidro tem 2,5 gramas por centímetro cúbico. Então é bem maior a densidade do vidro. Com isso, uma embalagem para 2 litros de água, por exemplo, feita de vidro, ela vai pesar bem mais, do que uma embalagem de PET. A densidade e o peso interferem em outras questões, como a logística. Por exemplo, se utilizássemos o vidro para transportar algum produto, ao contrário do plástico, o volume poderia ser muito maior. Isso demandaria mais combustível e provocaria mais desgaste nos equipamentos do caminhão, por exemplo, o que poderia resultar num frete mais caro e um produto final também com preço mais elevado. Quando a comparação é com embalagens feitas de papel, o plástico leva vantagem na questão de conservação do produto. Lembra daquelas aulas de ciência e biologia que a gente estudava uma teoria bem obsoleta chamada geração espontânea? Essa teoria afirmava que se a gente juntasse material orgânico com inorgânico, poderiam surgir animais, assim mesmo, do nada. Hoje, a gente já sabe, obrigado ciência, que essa teoria não faz sentido. Muito do que se acreditava que era geração espontânea contava com a ação dos micro-organismos. É aqui que entra a questão de conservação dos alimentos e embalagens plásticas. O professor Celso nos explica melhor. Ele não é atacado, por exemplo, por micro-organismos, como acontece no caso de uma embalagem de papel, e com isso se pode ter, por exemplo, um tempo de armazenamento maior quando colocado numa prateleira, num supermercado, num ponto de venda. E, de novo, então isso também é um ponto a ser considerado quando se tem a questão logística envolvida. Com isso também é a questão econômica. A economia que gira em torno do plástico é gigantesca no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente. De acordo com o perfil de 2019, elaborado pela Associação Brasileira da Indústria do Plástico, já são 12 mil empresas e 325 mil profissionais nesse setor. Todas elas explorando a versatilidade e aplicação do plástico nos mais diversos produtos e setores. Muitos dos equipamentos e produtos que temos hoje só são possíveis por causa de tecnologias que se utilizam do plástico. Essa questão da versatilidade, atrelado também a um custo
menor, principalmente quando se considera a questão logística para embalagens, na grande maioria das vezes para embalagens, é bem importante esse ponto, né, mas também para outras aplicações como equipamentos médicos, né, indústria automotiva e outros setores agrícolas também, por exemplo, o setor agrícola de máquinas agrícolas, faz com que a gente tenha então essa grande versatilidade e aplicabilidade do plástico em praticamente todas as áreas aí da indústria e do dia a dia das pessoas também. Essas empresas, produzindo no Brasil, geram impacto no meio ambiente e não só renda. Por isso, em 2020, o impacto ambiental da produção com esse material e a sustentabilidade também foram assunto no Fórum Mundial de Economia, realizado em Davos, na Suíça. Tudo isso porque o impacto ambiental tem sido considerado investimento de risco. Ou seja, não cabe mais visar só o lucro e não pensar nas consequências de uma produção desenfreada. E por isso são necessárias alternativas sustentáveis. É indispensável pensar na gestão de resíduos, disponibilidade de água potável e distribuição de renda. Leonardo Cadinhanos, economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, faz um alerta. A causa ambiental vai acabar nos engolindo daqui a alguns anos, como já tem feito, como exemplo nas temperaturas recordes na Europa, os incêndios destruidores que nós temos visto na Califórnia, nos Estados Unidos. E no próprio Brasil, alagamentos em São Paulo, mega alagamentos, né? Sendo os recursos econômicos, os recursos naturais escassos, não é possível, em nome do progresso, uma exploração contínua e infinita. Vai chegar um momento que, se não houver uma reposição por parte da natureza ou uma exploração mais consciente, esses recursos acabam. O panorama dos resíduos sólidos no Brasil, divulgado no ano passado, mostra que não estamos fazendo a nossa parte de uma forma que seja suficiente. A destinação inadequada de resíduos cresceu 16% em uma década. Isso quer dizer que 77 milhões de brasileiros têm a sua saúde prejudicada e nos leva a um custo ambiental e no setor da saúde algo em torno de R$1 bilhão por ano. Os resíduos recicláveis do total de lixo coletado no país chegam a 35%. Sendo compostos principalmente pelos plásticos, 16,8%, papel e papelão, 10,4%, vidros, 2,7%, metais, 2,3% e embalagens multicamadas, 1,4%. E deixo aqui um questionamento. Você separa o seu lixo? A cidade em que você mora tem coleta seletiva? Ela passa pelo seu bairro? No próximo episódio, vamos falar justamente sobre isso. É possível um consumo consciente e descarte adequado desses materiais? Isso já acontece em grande escala? O que falta para dar certo? O podcast Faz Sentido do Grupo Sinos é apresentado e produzido por Maiara Morales. A edição e também a apresentação é de Carlos Risotto. A supervisão é de Marina Mendes e Michele Aguiar. O editor-chefe dos jornais do Grupo Sinos é Igor Miller. Este podcast tem o patrocínio de Braskem. O plástico transforma a nossa vida. O descarte correto transforma o plástico.